momento tem muitos fundos imobiliários sendo negociados abaixo do seu real valor. Tem fundo aí com 20% de desconto, tem fundo com 30% de desconto, enquanto vários títulos do Tesouro Direto seguem pagando taxas recordes, alguns podendo trazer retornos de 300%, 500% num prazo não tão longo. E aí muitos investidores se perguntam, onde é melhor investir, em fundos imobiliários ou ativos de renda fixa? Qual desses aqui vai te deixar mais rico em 2025? Qual desses aqui é melhor para sua carteira de investimentos? É isso que a gente vai te responder aqui nesse vídeo, mostrando vários dados históricos interessantes para que você tome a melhor decisão possível com o seu dinheiro. Quem vai guiar tudo isso é o meu sócio Felipe Almeida, e você pode comentar aqui o que você está fazendo nesse momento com a sua carteira de investimentos. Vamos lá, e não é segredo mais para ninguém que o mercado de fundos imobiliários, por exemplo, ele tá sofrendo recentemente. Vamos dar uma olhada no que é que tá acontecendo de um tempo para cá. Há um ano atrás, a gente vê o IFIX caindo 6,3%, sendo que alguns fundos imobiliários específicos tendo caído muito mais que isso. O próprio HGRE 11 ali, caindo mais de 21%, o XPMOLs caindo 18%, o Iridium caindo 14%, e tudo vai ficando ainda pior quando a gente olha mais para trás um pouquinho. Se a gente pega uma janela de 5 anos, mesmo já considerando a queda da pandemia ali, que favorece essa leitura do gráfico, a gente vê uma rentabilidade de 17% no IFIX em 5 anos, sendo que a inflação nesse mesmo período foi de 33,6%. E aí você já pode olhar para isso aqui e pensar, mas se o IFIX considera até mesmo os dividendos dos fundos imobiliários e está perdendo para a inflação, esse ativo aqui não faz sentido. E a gente pode ir mais além. Alguns fundos imobiliários nos últimos 5 anos caíram ainda mais. O mesmo HGRE que a gente já mostrou em 5 anos caiu 34%. O HGLG em 5 anos ficou basicamente no 0 a 0, mas caiu 1,9%. E o próprio XPMOLs em 5 anos também caiu quase 9%. Então isso aqui já é suficiente para a gente ver um monte de questionamentos sendo levantados sobre a classe de ativos. Olha os comentários de vários dos nossos seguidores aqui no YouTube. Já se questionando, eu tenho 230 mil em fundos imobiliários, caiu para 180, período de 1 ano. Quanto tempo só para recuperar essa diferença? O cara já tá sentindo a dor da queda ali. Ou esse outro comentário falando um pouco mais da queda e dizendo que por isso é aos poucos que ele tá saindo dos fundos imobiliários. É uma pena. Sim, esse é um dos momentos que os investidores mais saem da bolsa, principalmente quando os preços estão caindo. E se a gente for analisar o que é que realmente está acontecendo nesse momento, a gente pode inclusive usar um conceito definido pelo Daniel Kahneman, que escreveu o livro Rápido e Devagar, e que ele chama de viés de disponibilidade, que nada mais é do que um atalho mental que se baseia em exemplos imediatos que vêm na mente da gente. Ou seja, se algo pode ser lembrado, esse algo deve ser importante. É assim que a tua mente pensa. E isso faz com que as pessoas tendam a supervalorizar as informações mais recentes no tempo que elas têm, inclusive tratando as notícias atuais como muito mais importantes. E aí, se a gente entende o conceito desse viés, é natural que a maioria de nós vai acabar considerando os fundos imobiliários como ruins ou pelo menos piores nesse momento atual. E isso é inevitável. Absolutamente ninguém consegue controlar uma emoção gerada por um viés. Agora, o que a gente pode e deve fazer aqui é ser mais racional para combater a emoção. Bom, então já que o viés da disponibilidade força a gente a dar mais ênfase à informação mais curta, vamos forçar a nossa cabeça a voltar um pouco mais no tempo e lembrar como é que se comportou os fundos imobiliários em momentos positivos também. Afinal de contas, entre 2017 e 2019, a gente viu o IFIX se valorizar praticamente 137%. Sendo que alguns fundos, quando a gente já considera o reinvestimento dos dividendos, chegaram a se valorizar cerca de 3 vezes o seu valor nesse mesmo período. Alguns outros com valorização de 3,5 vezes, alguns outros com valorização de 4 vezes. E eu tô falando aqui dos exatos mesmos fundos imobiliários que eu te mostrei caindo nos últimos 5 anos. Só de olhar para isso aqui, a gente já começa a entender que pode existir uma diferença de ciclos de mercado. E a principal razão por trás disso aqui é o próprio ciclo da taxa Selic, a taxa de juros no nosso país, onde a gente vê que o IFIX e a Selic, eles têm uma correlação negativa. Ou seja, quando um está subindo, o outro tende a estar de lado ou caindo. Aí imagina uma coisa comigo. Se a gente tá vendo que naquela época vários fundos imobiliários estavam se valorizando de forma constante todos os dias, para quem já estava no mercado de investimento de 2018, 2019, todo mundo só queria falar de fundos imobiliários. Inclusive, eu peguei uns comentários do YouTube da época pra gente entender como o viés da disponibilidade ele funciona para um lado e para o outro. Olha só aqui, há 5 anos. Ótima explicação, é um assunto que está me interessando muito. Ou seja, ele falava de fundos imobiliários. Outros ali, vou começar esse mês, ou comecei a investir em fundos imobiliários em dezembro de 2019. E essa é uma pequena representação do que aconteceu com o mercado de fundos imobiliários naquela época. Esse gráfico aqui, que mostra até o início de 2019, a quantidade de pessoas físicas investindo no mercado de fundos imobiliários. O crescimento foi assustador em 2018 para 2019. Ou seja, mercado subindo, a informação recente que tinha na cabeça das pessoas era de um ciclo positivo, então aquela classe de ativos parecia muito boa. É o exato oposto do que a gente vive nesse momento. E assim os ciclos
ciclos seguem se repetindo. Quando tudo tá bom, as pessoas querem comprar cada vez mais. Quando tudo tá ruim, as pessoas querem vender. Uma prova de período ainda mais longo disso é essa tabela que correlaciona o investimento em ações com as variações da Bolsa de Valores no mesmo período. Perceba que quando a Bolsa vai muito bem, como foi lá em 2006, 2007, a gente tem uma entrada muito forte de pessoas querendo investir na Bolsa. Agora, em períodos que a Bolsa vai mal, a gente tem uma saída muito grande de investidores na Bolsa. E esse ciclo, ele vai se repetindo ao longo de toda a história recente que a gente vê do nosso mercado. Então, quando a gente começa a entender isso aqui, entender que tem vários dos fundos imobiliários que estão baratos demais nesse momento, fica a pergunta, será que então são os fundos imobiliários que vão fazer muitos investidores ricos, aqueles mais frios e racionais, em 2025? Eu já vou te responder isso. Agora, o fato é que não vai ficar rico as pessoas que continuarem agindo conforme os seus viéses emocionais, comprando quando tudo sobe e vendendo quando tudo cai. E como a gente aqui no Clube do Valor descobriu isso muito cedo, olha só o que a gente estava fazendo lá em 2019, quando o número de investidores na Bolsa só crescia. Em novembro e dezembro de 2019, o começo de 2020, a gente estava vendendo massivamente ações e fundos imobiliários da carteira dos nossos clientes da época. Foram mais de 6 milhões de reais vendidos naquele momento ali. E isso tudo acontecia bem no pico de valorização onde aquela setinha vermelha está mostrando no gráfico do IFIX. E aí o que aconteceu logo em seguida, no começo do ano seguinte? A pandemia veio e derrubou os mercados em mais de 46%. E foi justamente depois daquela queda muito forte que a gente estava vendendo renda fixa de forma massiva para comprar pesado ações e fundos imobiliários naquele momento. Sendo bem sincero com vocês, não existe nenhum mérito pessoal disso aqui. Porque afinal de contas, ninguém precisou prever o futuro e muito menos achou super agradável comprar quando tudo era incerteza, quando tudo estava caindo. Mas o ponto é que uma estratégia muito clara e vencedora de investimentos, ela te força a fazer a coisa certa na hora certa, independente do que você esteja pensando ou sentindo. É isso que faz o nosso sistema de alocação estratégica. Se baseia na única estratégia que consegue ser responsável por mais de 91% do sucesso dos investidores no longo prazo. Ah, Felipe, mas eu não tenho um sistema de alocação estratégica claro. E é por isso que eu não sei o que fazer nesse momento. E foi justamente pensando em ajudar você a investir melhor, saber exatamente quando comprar e quando vender um ativo, que a gente abriu algumas vagas para montar junto contigo uma nova estratégia de investimentos personalizada. Tudo isso em uma reunião individual, onde um dos nossos especialistas vai entender o teu contexto atual de patrimônio, o teu perfil de investidor e vai te mostrar um caminho muito claro de como ter uma estratégia de investimentos vencedora. E o melhor de tudo isso é que essa sessão individual ela é totalmente gratuita. Tudo o que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo para se inscrever. Beleza, a gente falou dos fundos imobiliários. Agora, para a gente saber quem vai fazer mais ricos em 2025, vamos fazer a mesma análise para o caso da renda fixa. Até porque, nesse momento, muita gente tem corrido lá para renda fixa. Olha o comentário aqui do Carvalho. Eu parei de comprar ações e fundos imobiliários, porém, não vendi. Estou só comprando agora Tesouro Direto CDB. Inclusive, a renda fixa teve recorde de novas emissões em 2024. Ou seja, muita demanda pelo mercado. Enquanto a renda variável, na verdade, teve um ano fraco em termos de emissões. E muita gente acaba pensando isso porque o que a gente tem agora de taxas de renda fixa no mercado é realmente um momento diferenciado. Nesse gráfico que está aí na tela para vocês, eu destaquei em vermelho os momentos em que o Tesouro IPCA+, estava pagando uma taxa acima da inflação de mais de 7%. E você vê que foram pouquíssimos momentos. Com os títulos do Tesouro pré-fixado, aconteceu muito parecido. Recentemente a gente viu taxas de 15% ao ano, e isso não tinha acontecido num período recente. Perceba que esse Tesouro pré aqui de 2029, nos últimos mais de 3 anos, em nenhum momento bateu uma taxa nem de 14%, que dirá de 15%. Na verdade, a última vez que a gente tinha visto um pré-fixado pagando mais de 15%, foi no período ali de 2016, quando a gente viu um pico dessa taxa, e logo em seguida ela reduziu novamente. E aí, se a gente faz umas simulações muito básicas, pegando uma taxa dessa pré-fixada de 15%, o retorno é surreal. Eu coloquei para prazos diferentes, de 5, 10, 15 e 20 anos, onde o retorno pode sair de 100% para 5 anos, para mais de 1.500% em 20 anos. A gente tá falando de multiplicar o seu capital por 16 vezes. Eu confesso que isso aqui me deixou surpreso. É uma rentabilidade bem alta e não tem como dizer que isso aqui não faz sentido. Nossa, Felipe, então já fica claro qual é o ativo que vai fazer mais ricos em 2025 só com essa simulação aqui. Só que as coisas não são tão simples assim no mercado financeiro. A única diferença da renda fixa com os fundos imobiliários é que a gente consegue fazer uma simulação muito mais simples como essa. Mas existem alguns pontos a serem considerados aqui. O primeiro deles é que não seria nada prudente você simplesmente pegar todo o teu dinheiro e colocar num título pré-fixado agora, por exemplo. Na prática, o que vai acontecer é que na tua carteira você vai ter várias rentabilidades diferentes que você for investindo ao longo do tempo. Até porque existe um risco muito grande em você simplesmente travar uma taxa agora para o futuro. Afinal de contas, imagina o que acontece
hoje com quem travou uma taxa prefixada há alguns anos atrás. Porque há 2, 3 anos atrás, uma taxa prefixada muito boa era uma de 8% ao ano. E aí, beleza, o cara foi lá, investiu nesse título porque a Selic estava abaixo disso. Ele achou uma ótima taxa, botou muito dinheiro, muito mais do que deveria. E hoje ele segue recebendo os mesmos 8% ao ano, enquanto tem títulos pagando 15% e a Selic está pagando mais de 13%. Então, na prática, o investidor do passado dos títulos prefixados, nesse momento, está perdendo dinheiro. O prazo do título também é um risco nesse momento. O segundo fator aqui é que no passado, o tesouro prefixado ele não teve uma rentabilidade média tão alta assim. Se a gente olhar para os últimos 20 anos, a rentabilidade média ao ano foi de 12%, quando a gente abate a inflação foi de 6% ao ano. E quando a gente olha para um período mais recente, nos últimos 10 anos, a rentabilidade foi de 10,5% e acima da inflação de 4,4%. E por que é que isso acontece? Porque da mesma forma que os fundos imobiliários têm ciclos diferentes, a renda fixa também tem. Basta a gente usar os mesmos gráficos para perceber quanto é que estavam as taxas da renda fixa entre os anos 2020 e 2021, onde o tesouro prefixado chegou a pagar 4% ao ano, como mostra essa linha preta aqui do gráfico, e os títulos do Tesouro IPCA+, chegaram a pagar IPCA mais 2,5% ao ano, no momento de maior baixa da taxa aqui. E aí imagine então o que as pessoas falavam da renda fixa naquela época. E ninguém tá falando de 30 anos atrás, eu tô falando de 2 anos atrás. Sem rentabilidade na renda fixa, investidores assumem mais risco. Afinal de contas, olha o retorno dos principais índices ali nessa mesma matéria de 2020. E os comentários dos investidores na época nos vídeos seguiam a mesma linha. A renda fixa como investimento morreu, só serve para reserva de valor. Ou renda fixa só é útil para reserva de emergência. E a gente via um ciclo de vários investidores saindo da renda fixa e indo para renda variável. Qual é o melhor para investir? É isso que a gente vai ver agora com racionalidade. Até porque até aqui a minha principal função foi mostrar o que é que leva os investidores a tomar a atitude errada num momento como esse. Agora, um ponto é certo. Se você tá nesse vídeo aqui, você tá buscando aumentar a tua capacidade de geração de renda passiva todos os meses nesse ano. E se esse é o teu caso, eu quero te fazer um convite especial para participar da nossa jornada da renda vitalícia, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te mostrar como construir uma renda passiva vitalícia de R$30 mil por mês, usando o que a gente chama aqui de terceiro ponto de alavancagem patrimonial. Esse evento é totalmente gratuito e vai acontecer nos dias 24 e 25 de março. As inscrições já estão abertas, você pode se inscrever clicando no segundo link aqui da descrição do vídeo. Beleza, então dito tudo isso, a renda fixa está num momento muito bom. A gente fez vídeos mostrando como ela pode rentabilizar mais de 500% nos próximos anos. Só que os fundos imobiliários também estão baratos demais. A grande e maior parte dos fundos imobiliários nesse momento está com preço por valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, mostrando um desconto ali na sua cota em relação ao preço justo. E é claro que essa aqui não é uma métrica que define nada sozinha, mas ela é um bom indicativo de retornos futuros no mercado. Afinal de contas, é justamente o que mostra esse gráfico aqui, que correlacionou momentos em que o preço por valor patrimonial do IFIX estava muito baixo e tentou medir o retorno futuro dos próximos 12 meses do mesmo IFIX aqui na linha cinza. O que a gente percebe é que todas as vezes em que o mercado estava com o PVP mais descontado, o retorno dos próximos meses e anos foi positivo. E o contrário também é verdade. Quando os fundos imobiliários estavam caros demais, o retorno dos próximos meses e anos foi negativo. Então, quando a gente olha para isso aqui, o que a gente entende é que tem oportunidade para todo lado. Agora, quem disser para você que sabe quando esses ativos vão se valorizar e quem vai se valorizar mais, aí essa pessoa certamente não está falando a verdade para você e essa não é a nossa função aqui. A única coisa que dá para ter certeza é que a gente não tem controle absolutamente nenhum sobre os retornos do mercado. Além dessa certeza, a gente já entendeu o que é que vai te deixar menos rico aqui, que é sair pulando de ativo em ativo procurando o que vai dar mais retorno. A única forma de ter mais de 91% de chance de ganhar muito mais dinheiro do que a média nos próximos anos é ter uma estratégia de carteira bem montada, que inclua, inclusive, essas duas classes de ativos. Seja você um investidor mais conservador, que tem um peso muito maior em renda fixa e um peso menor em renda variável, ou seja você um investidor mais agressivo, que tenha muito mais peso em renda variável do que em renda fixa. Assim, com a alocação muito clara, você acaba ganhando nas duas pontas. E principalmente, tendo a clareza exata de qual ativo você deve comprar, qual você deve vender e quando fazer isso. Inclusive, se você quiser a nossa ajuda diretamente para fazer isso com você, o primeiro link da descrição é para você. Agora, se você quiser entender por que a gente pode estar vivendo o fim da era das ações de dividendos por causa da renda fixa, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.